É, pessoal, o Donald Trump não aprende, né? Mesmo aumentando a inflação, os juros altos, e ele teve um PIB negativo pela primeira vez, né? No primeiro trimestre de 3%, ele continua com a guerra tarifária, dessa vez é com a Europa. Ele anunciou que vai taxar os produtos europeus em 50% a partir de junho. Falou que as negociações com a União Europeia não estão avançando, e é até irônico, né? Ele é tão burro, porque a Europa recém aprovou agora uma resposta às tarifas dele. E mesmo assim ele já quer tarifar mais, ou seja, vai aumentar mais ainda os preços de produtos europeus que vão para os Estados Unidos. Desde alimentos, grãos, vinhos, um montão de coisa que os europeus importam, vai ficar 50% mais caro no mercado americano. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, né, os vinhos, né, que a maioria são europeus, né, aqueles vinhos caros, famosos, etc., bebidas, vai chegar tudo caro na América. Então o cara que tiver um restaurantezinho, por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova York, ou sei lá, se ele for comprar algum vinho, por exemplo, português, o vinho do Porto, que é muito bom, vai chegar a 50% mais caro nos Estados Unidos. Então só a gente vê que o Laranjão ele não tem plano nenhum. Parece que o projeto dele é destruir os Estados Unidos. Só que a União Europeia já está preparando tarifas, né, para combater as tarifas do Trump, então vai ficar essa guerra comercial de novo. Tanto que a União Europeia anunciou, a União Europeia não, a Bruxelas ainda não deu resposta. Mas um porta-voz da Alemanha falou que a União Europeia está preparando para fazer um acordo de livre comércio com a Índia. Então, se eles tiverem um acordo de livre comércio, a Índia populacionalmente dá 10 vezes mais que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes, a Índia tem mais de 1 bilhão. Então a Europa vai ter todo aquele mercado indiano para vender seus produtos. Se os americanos não quiserem, não comprem. Ou paguem 50% mais caro, que é repassado para o consumidor final. E depois falam que o Haddad é que é taxador, né, pessoal? Os bolsonaristas. É complicado. E além disso, pessoal, agora ele está ameaçando a Apple. Ele falou que a Apple, se eles não começarem a fabricar os celulares nos Estados Unidos, ele vai taxar os celulares em até 100%, tá? Celulares da Apple. Só que o que acontece, pessoal? A Apple, ela terceiriza a fábrica de celulares, não é dos Estados Unidos. Eles têm fábricas na China, que são terceirizadas, tem também na Índia, e até no Brasil, parece que recentemente eles inauguraram 1 ou 2 fábricas. Por quê, pessoal? Porque nesses países a mão de obra é mais barata. Então se você monta uma fábrica, por exemplo, numa Índia, que é um país ainda que está em desenvolvimento, é claro que você vai ter empregados que vão fazer o trabalho por um salário muito melhor do que americanos. Então não tem como a Apple fabricar seus celulares nos Estados Unidos. Vamos pegar, por exemplo, o seguinte: digamos que a Apple queira mudar para os Estados Unidos, então, para fazer a vontade do Trump. Eles vão ter uma série de problemas. Primeiro, muitos produtos que são usados para fabricar um celular são importados. Muitos da China, inclusive chip, essa nanotecnologia, vem tudo da Ásia. Então como é que eles vão conseguir fazer um celular barato nos Estados Unidos se o Laranjão está colocando tarifa em tudo? Esse é o primeiro problema. Então o cara vai montar um celular, ele vai comprar, sei lá, nanochip, alguma coisa do tipo, já vai vir mais caro. Aí ele vai ter que repassar para o consumidor final. Segundo, a América tem mão de obra, pessoal, para manter uma fábrica? Não, não tem. O americano médio, nativo, é aquele cara que o pai e a mãe às vezes ajudam o filho, faz uma poupança, alguma coisa assim, para o filho fazer uma faculdade. Então o americano nativo é aquele tipo de pessoa que já pensa em ter um curso superior e uma carreira. Não é uma pessoa que quer trabalhar em fábrica, ficar 24 horas por dia numa fábrica montando celular. Isso aí é mais coisa de chineses, né? Que a China é muito populosa, a China tem a maior força de trabalho da Terra, então na China isso dá certo. Agora nos Estados Unidos não, ele tem dificuldade em contratar mão de obra para isso. Ah, mas e os imigrantes, Ronaldo? Bom, as políticas do Trump são todas anti-imigrantes, tanto que vários setores lá já estão sentindo falta de mão de obra. Eu falei no começo do ano, né, que, por exemplo, a construção civil já está sem pessoas para construir casas, que é um trabalho basicamente feito por imigrantes latinos. Fazendeiros também. Surgiram vários vídeos mostrando que os fazendeiros estão sem mão de obra para colher suas colheitas, maçã, trigo, soja, essas coisas. Então, como o Trump assustou os imigrantes e ele está expulsando geral, eles não vão ter mão de obra para isso. Inclusive viralizou essa semana um vídeo de uma brasileira, né, que ela foi... a polícia da imigração pegou ela praticamente na porrada, né? Pegou ela à força, ela gritando, todo mundo filmando, botou ela no carro e foda-se. Então essa política do Trump, ela está afastando a mão de obra para os Estados Unidos. E é isso que ele não pensa. Como é que a Apple vai fabricar celular nos Estados Unidos se já não tem mais tanta mão de obra? O pessoal está disputando mão de obra. O que ele vai fazer? Ele vai ter que aumentar o salário? Ah, tá bom, eu te pago, sei lá, $50 mil para você. Tá, e o celular vai custar quanto depois de feito? $20 mil? Porque a empresa tem que ter um lucro. Você não vai fabricar um produto para você vender abaixo do que você gastou para fabricar. Então o Trump, ele não tem essa visão de negócio. E é engraçado que ele era um cara da bolsa, tal, diz que é empreendedor, mas ele parece burro. Ele parece mais burro que o Bolsonaro. Porque não tem como a Apple ir para os Estados Unidos.
E agora, se ele tarifar o celular da Apple como ameaça, o celular vai chegar mais caro de qualquer jeito nos Estados Unidos. Ou seja, os americanos não vão ter mais aquela facilidade de trocar de celular todo ano como tinham antes, porque o custo vai estar bem maior para o consumidor final. Se eles quiserem comprar um Xiaomi, que é da China, né, um Redmi, alguma coisa assim, também vai estar mais caro por causa da tarifa dele. Então ele está matando o poder de consumo dos Estados Unidos. Lembrando que a América era o país mais consumidor do planeta, né? Eles tinham orgulho disso, de comprar casa, carro, roupas, trocar celular todo ano. Tem até um brasileiro, né, que mora lá, que ele participou de um podcast com... acho que foi com o Monark, que ele falou que ele troca de celular lá todo ano. Ele só não pegou o 17 ainda porque ele não viu nenhuma atualização diferente. Mas todo ano ele troca. Quando o celular tem uma nova atualização, ele vai lá e compra à vista na loja. Porque os Estados Unidos dão esse poder de compra, mas agora o Trump está matando isso. Quer dizer, ele quer o quê? Acabar com a Apple? Não tem como eles ir para os Estados Unidos com as tarifas mais altas e sem mão de obra, o cara fale. Não tem como, é completamente absurdo. O que a Apple vai fazer? Eu não sei, mas eu imagino que eles vão começar a vender mais para outros públicos, América Latina, Europa, a própria Ásia mesmo, e dar um chega para lá nos Estados Unidos, porque a proposta do Trump é inviável. Ele não vai impedir que os celulares entrem lá para ser vendido, mas pô, 100% mais caro, pessoal. Vamos fazer umas contas aqui rapidinho. O meu celular, que foi da Xiaomi, eu paguei, acho que foi 1.600, se eu não estou enganado. A prestação, né? Mas foi esse valor. Se fosse a 100%, ia ser 3.200. Quer dizer, então fica inviável para comprar um celular a esses preços. É claro que eu estou falando aqui do Brasil. Lá os preços são em dólares, são diferentes. Mas mesmo assim, 100%, pessoal, é uma coisa ridícula. Imagina você vai comprar uma coisa que você paga 10 e tem que pagar 20. Então é completamente inviável, pessoal. Lembrando que a Apple, apesar de terceirizar o serviço, né, para outros países, ainda é uma empresa americana. E é mais uma empresa americana que o Trump, em vez de ajudar, ele está ferrando mais ainda. Quer dizer, aquela bobagem de Make America Great Again, na prática não está funcionando. Na prática ele está fazendo a América menor do que quando ele entrou. Lembrando que em breve, né, daqui a alguns meses, a gente vai ter o resultado do próximo trimestre. Né? O primeiro trimestre teve um PIB negativo de menos 0,3%, foi uma queda no PIB. E o Laranjão, mesmo assim, ele continua com essa palhaçada de fazer guerra tarifária com os outros. A União Europeia, pessoal, a Europa não depende tanto dos Estados Unidos como o Trump pensa, não. Até porque antes de existir a América, já tinha toda uma Europa colonizadora, pujante, rica. Nunca dependeram tanto dos americanos. Tudo bem que hoje tem outros setores, tecnologia, não sei o quê, mas nada que outros países não possam suprir, como a própria China, a Índia ou até mesmo o Brasil. E o mais irônico disso tudo, pessoal, só para finalizar o vídeo, é que essa guerra tarifária do Trump, ela sempre favorece o Brasil. É impressionante. Ele aumenta as tarifas da China, aí a China decide comprar mais do nosso agro. Até fez uma propaganda, vamos comprar do Brasil. Aí ele deixa as tarifas do Brasil mais baixas, em 10%. Os próprios americanos resolvem comprar do Brasil em vez da China, porque os nossos produtos ficaram mais baratos e mais competitivos. Agora ele está fazendo o mesmo com a Europa. Quanto mais ele brigar com a Europa, mais a Europa vai se voltar para o Brasil. Até porque a Europa já assinou aquele acordo de comércio com o Mercosul. Então os europeus podem ver no Brasil um mercado muito melhor e muito mais barato do que ficar com aquele país maluco que quer tarifar tudo até o teto. Complicado, né, pessoal? Ainda tem gente aqui no Brasil aplaudindo o Trump. Ah, porque ele foi na Arábia e fez um acordo que atraiu 2,2 trilhões. É mentira, já falei para vocês que não foi 2,2 trilhões. Foi 600 bilhões de inicial e nunca vai chegar nessa cifra, tá? Ele ganhou 600 bilhões lá de acordo de investimentos com a Arábia, ganhou um avião de 400 milhões, né? Que também não pode ser dele, tá? Ele vai ter que devolver quando ele terminar o mandato, vai ter que deixar para o Estado americano. E mesmo assim, isso não vai melhorar a economia em nada. O próprio Elon Musk admitiu que a pasta dele, que era para cortar gastos, aquela chamada Dodge, foi ineficaz. Eles não cortaram nada de gasto. Na verdade, foi bem pouquinho que eles cortaram. Então, o Laranjão está enfiando a América numa crise que hoje pode não parecer tão grande, mas ele está abrindo um precedente muito grande para daqui a alguns meses, ou daqui a um ano, sei lá. A América está parecida mais com uma Argentina ou com uma Venezuela do que com a América, que era um símbolo do capitalismo global. Lamentável, né? Eu não sei o que deu na cabeça dos americanos de votarem no Trump. Mas enquanto beneficiar a gente, deixa pra lá. Eles que briguem, eles são gigantes, eles que briguem. É bom que assim o Lula consegue mais popularidade e consegue até ser reeleito. Tá bom, galerinha? E ainda bem que é o Lula, né? Se fosse o Bolsonaro já falou que se ele for presidente, ele vai fazer que nem o Milei. Vai sair da OMS, vai sair da ONU, vai sair de não sei do que, vai sair daquelas organizações globais, vai entregar a base de Alcântara pro Laranjão, vai permitir que eles coloquem uma base americana aqui na Tríplice Fronteira. Então, pelo menos o nosso presidente não é baba-ovo dos americanos, né? Um presidente que chegou a falar I love you pro Trump, que é uma coisa até meio gay pra quem não sabe.
Pra quem não sabe, eu estudo inglês há um tempo, tá, pessoal? Você não fala I love you pra outra pessoa, a não ser que seja uma pessoa que você tenha muita intimidade, um irmão, seu pai, sua mãe, um amigo de infância. Vocês podem ver naquele filme lá, Irmãos Gêmeos, com o Danny DeVito e o Arnold Schwarzenegger. O Schwarzenegger descobre o irmão dele, aí ele fala pra ele, eu te amo, I love you. Aí ele fala, sai pra lá, cara, sai pra lá. Porque não é comum você dizer isso. Só o Bolsonaro, que foi boiolo bastante, pra dizer I love you pro Trump. I love you. Patético, né? Então tá aí, pessoal, mais notícias, tá? Quem gostou do vídeo já conhece o ritual, né? Dê um like por gentileza, se inscreve, ativa o sininho, compartilha nos grupos para as pessoas verem. Comenta também o que você achou que é muito importante e considere entrar na lista de avisos que eu tenho, tá? WhatsApp e Telegram. Tá aqui na descrição o link. Muito obrigado a todos que assistiram. Até a próxima.